O que fazer quando o diagnóstico vem? E é sobre isso que nós iremos falar no nosso devocional de hoje. E eu creio que Deus tem uma palavra para você. Fique até o final do vídeo, acompanhe aqui, que no final tem algo de Deus para você. Queria compartilhar com você que esse ano para mim foi um ano desafiador. O meu testemunho eu quero relatar com você. E além de ser um ano desafiador no quesito saúde, alguns acontecimentos que estão vindo à tona ultimamente, eu queria compartilhar com você e trazer uma resposta mediante a palavra de Deus, mediante o Evangelho. Eu creio que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela é a resposta para todas as coisas que nós precisamos. E para a gente começar esse vídeo aqui, é bem simples, o nosso devocional, eu queria conversar com você. Esse ano, infelizmente, nós perdemos um ente querido, era uma pessoa que a gente amava muito, e teve esse diagnóstico, veio e de uma forma de repente. Após isso, eu recebi um diagnóstico de apendicite, tive que me submeter de urgência a uma cirurgia. Minha esposa teve algumas questões também com a sua saúde, nós estamos bem, graças a Deus, tratando. Eu estou próximo, semana que vem eu faço 3 meses de operado. Enfim, ultimamente chegou notícia de um grande influenciador que nós acompanhamos no seu canal, enfim, que também teve um diagnóstico, questões na saúde. A gente tem acompanhado que a internet, hoje você entra na internet, muitas pessoas compartilhando no WhatsApp, situações de pessoas que estão passando por situações, com enfermidades. Mas eu tenho uma boa notícia para você, para nós. Eu creio que o Evangelho, ele é a resposta para a sociedade. Eu creio que a palavra de Deus, de fato, ela vem de Deus e ela é a solução para nós. Para isso, a gente precisa primeiramente compreender o que é o Evangelho. Sempre quando eu prego, que eu falo de Jesus, eu sempre falo o que é o Evangelho. Nós precisamos relembrar. O Evangelho é quase que coincidência que eu vou falar aqui. O Evangelho é uma boa notícia. Ou seja, quando eu estou falando sobre o Evangelho, eu estou falando que é uma boa notícia. O significado do Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia, ela vem falar sobre Cristo, o próprio Deus que encarnou, um Deus que trouxe essa notícia, um Deus que trouxe essa realidade para que nós, que estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões, pudéssemos encontrar em Jesus uma solução. E aqui eu quero ler com você um texto rapidamente, se você puder abrir onde você estiver, ou se você quiser ouvir, fique à vontade. Em Mateus capítulo 8, verso de número 14. E esse capítulo está intitulado na minha Bíblia, a minha versão é NVI, assim: o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Eu esqueci de falar um versículo, é Mateus 8, 14. Com febre, tomando-a pela mão, a febre deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Que legal, que maravilhoso. Então, como eu estava falando, o Evangelho é essa boa nova, essa boa notícia. E nós precisamos do Evangelho. O Evangelho, viver a partir do Evangelho, viver a partir do que Cristo fez, é um norte para que eu possa viver nessa terra. É fato que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Após a queda do homem, quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, desobedecendo a Deus, todas as maldições vieram para a terra. Talvez você pergunta, cara, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que pessoas boas sofrem? Por que acontecem doenças? Por que acontece isso? Todos nós temos essas dúvidas. Eu fiz essa pergunta, a minha esposa, a nossa família fez essa pergunta quando nós perdemos esse ente querido. Por que aconteceu isso? Por que com essa pessoa boa? E a resposta, ela está clara na palavra. Que depois que o homem pecou, a terra se tornou maldita. A terra foi amaldiçoada. Então todas essas maldições vieram para a terra. E sobretudo, o homem, porque ele pecou, ele passou a ter na sua própria humanidade, ele passou a ser pecador, ser corrompido. Então a nossa natureza não é boa. Ela só será boa quando nós conhecermos Jesus. E algo muito interessante que eu lembro que quando eu estava a caminho do hospital com a minha esposa, eu fiz uma oração no meu carro dizendo: Senhor, nós oramos pela cura dessa pessoa que a gente ama. Senhor, nós oramos pela cura. Senhor, nós oramos para que o Senhor faça um milagre. E começamos a declarar palavras.
E depois eu concluí, Senhor, também faça a sua vontade. Se a sua vontade é que ela esteja em repouso, em descanso, porque quem está em Cristo, quando alguém que morre estando em Jesus, a palavra diz que nós vai para um lugar de descanso. Então eu orei, Senhor, se o Senhor quer que essa pessoa vá e esteja em descanso, em repouso contigo em glória, já gozando da eternidade, e aí orei assim, Senhor, amém. Porque, Senhor, eu afirmei a palavra de Deus, porque, Senhor, quem está em Ti não perde nunca. E aí eu falei duas coisas orando, Senhor, se nós estamos em Ti, nós temos provisão, nós temos cura, porque Tu és o Jeová Rafá. Jeová Rafá significa o Deus que cura. Jesus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, o caráter dele é cura. Ele quer nos curar, é da vontade dele nos curar. Amém? E como nós lemos, a gente já vai falar sobre o que diz a palavra. E também afirmei que, Senhor, ainda se ela vier a descansar em Ti, que nós possamos ter a paz da salvação, que nós possamos entender que como diz em João 10 ou João 11, se eu não me engano, eu acredito que é João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou Lázaro. Ele diz, quem está em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? No Evangelho, eu não tenho para onde escapar. O dia que eu entro no Evangelho, que eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, eu tenho resposta, provisão e solução. Se eu estiver enfermo, Ele é o Deus que me cura. Se porventura eu vier a morrer, a palavra me afirma que quem está em Cristo não morre, vive. Existe vida após a morte para quem está em Jesus. O fato é que isso tira de nós o medo da morte. Tira isso a desesperança. Tira em nós a incredulidade, a ansiedade, a depressão, o pânico. Porque as pessoas têm medo de morrer. Mas quando nós entendemos o amor de Deus que está em Cristo, quando nós entendemos o caráter de Cristo, quando nós entendemos quem Cristo é, ainda que o medo possa vir, a nossa confiança é: eu estou em Cristo, eu sou salvo. Eu estou em Cristo e Ele me prometeu uma vida eterna. É a verdade que todos aqueles que morrem em Jesus viverão a vida eterna. Eles só sairão dessa terra aqui e já se conectarão à eternidade. Ou seja, há uma resposta para nós. Eu lembro que na noite que que eu fui para o hospital, que eu fiz os exames, fui submetido aos exames, eu conversei com a minha esposa, tive uma conversa séria com ela. Eu falei assim, eu nunca tinha me operado, estava com muito medo, preocupado, não sabia como que era, mas controlando aquilo, controlando a minha ansiedade. Antes de me operar, eu disse assim, eu não vou passar pelas mãos de médicos, eu não vou me operar, eu estou bem, isso deve ser só uma infecção em mim. E tive que ser submetido à cirurgia, e naquele momento eu falei para o Senhor, falei com a minha esposa, falei se vier algo acontecer ruim, e eu falei para o Senhor, se vier acontecer alguma coisa, eu estou convicto de que eu estou em Ti, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor, e a Tua palavra afirma que ainda que morra, viverá. E se, claro, essa possibilidade a gente não quer pensar, mas eu creio também que o Senhor pode usar os médicos para me curar. Eu creio que o Senhor pode me curar de alguma forma, o Senhor vai fazer essa vontade. E eu estive seguro que todos os medos possíveis, eu estive seguro que Cristo estava comigo e que a palavra, o Evangelho, era a minha esperança, o combustível para a minha fé. E eu fiquei ali resiliente, confiando em Deus, deu tudo certo, foi excelente. Foi bem sucedida a cirurgia, estou bem, graças a Deus, retomando a minha rotina, as coisas que eu estava fazendo, e deu certo. E aí, como a palavra de Deus diz, eu quero aqui finalizar com vocês, que o melhor está no fim, e como a palavra de Deus diz, que Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro na cama, e ele curou a febre dela. Tomou pela mão e a febre deixou. Aí depois ele viu que foram trazidos os endemoniados, ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E aí se cumpriu o que eu disse o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. O profeta Isaías, ele é chamado profeta messiânico, ele falou a respeito de Jesus. E esse texto que a Bíblia diz, que se concretizou em Jesus, é Isaías 53, que a Bíblia diz que ele levou sobre si, no seu corpo, no madeiro, as nossas dores e enfermidades. Olha só, se você crê em Jesus, se você tem o Senhor como teu Senhor e Salvador, você recebe o benefício da cruz, o sacrifício vicário. A cruz de Jesus na cruz, ele estava tomando a nossa dor. Ali há uma substituição. Veja, se você hoje se encontra debilitado, com alguma preocupação, com enfermidade, eu tenho uma resposta de Deus para você. Jesus é a resposta. Jesus é a provisão, Ele é a cura. Já falei para você, o Jeová Rafá. E a cruz, o Evangelho, o âmago, a centralidade do Evangelho é apontar a cruz de Jesus, onde Cristo curou todas as nossas enfermidades, Ele nos redimiu, Ele nos justificou, Ele nos salvou. A cruz é essa resposta. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um Cristo que toma sobre nós as nossas dores e as nossas enfermidades. E quando Cristo toma minhas dores e minhas enfermidades, quando você crê nisso, você tem
fé. E aí eu quero incentivar você a ter fé nesse dia, para crer nessa palavra. E aí ele curou a esposa de Pedro, expulsou os demônios. Então, existem também enfermidades que não são naturais, são espíritos malignos, demônios. Independente do que seja, Jesus é a resposta. E eu quero falar com você que está me assistindo. Você que está ouvindo essa palavra e seu coração está aflito, mas essa palavra está trazendo agora para você esperança, fé. Talvez você esteja chorando onde você está ouvindo agora. Talvez você esteja agora, meu Deus, Senhor, eu quero receber essa cura também. Eu quero te lembrar que Jesus é real. Jesus vive, Cristo vive e Ele pode te curar agora. Amém? Ele é a esperança, não perca a sua fé. Não perca essa esperança, olhe para Jesus, se renda a Jesus, creia em Jesus. Tenha o Senhor como teu Senhor e Salvador. Não pratique as coisas do mundo. Não pratique as coisas que vai te afastar. A Bíblia diz que as coisas do mundo, o pecado, afasta você de Deus. Deus te quer perto, Deus te quer próximo. E sobretudo Deus te ama e Ele quer te curar. A cura, sempre falei assim, aprendi isso, que a cura é um sinal do amor de Deus. Eu lembro que quando eu evangelizava nas ruas, e as ministrações, na igreja também, em muitos lugares que eu fui pregar, inúmeras vezes eu vi o Senhor curar pessoas. Que Ele me permitiu ser instrumento para orar por pessoas, elas foram curadas. E eu sempre dizia, isso aqui não sou eu, é Jesus. E isso aqui é a demonstração do amor de Deus com você. Eu quero incentivar você a crer na palavra, crer no Evangelho. Essa é a boa notícia. Cristo vive, Cristo é real, Cristo é suficiente. Ele é o Deus que cura e Ele quer te curar. Amém? Nesse momento, quero fazer uma oração por sua vida. Quero pedir a Deus para que Ele te toque onde você está agora. Amém? Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus. Tua palavra diz que tudo que nós orássemos no nome de Jesus, assim o Pai nos concederia. O próprio Cristo disse isso. E eu quero orar, Pai, segundo a Tua palavra. Senhor, Tua palavra também diz, o Senhor Jesus disse que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu quero agora, Pai, ligar na terra. Eu quero declarar segundo a Tua palavra que Jesus é poderoso, Jesus é cura, Jesus é suficiente, Senhor. E se alguém que está vendo essa mensagem agora está, Senhor, com alguma enfermidade, alguma doença, nós cremos que certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós cremos que na cruz Jesus levou. Nós cremos que Tu és Deus que cura, que pode tocar agora, instantaneamente, essa pessoa que está vendo esse vídeo e ela passar a ser curada instantaneamente. Eu quero orar e interceder por essa pessoa que está me vendo aqui, Pai. Eu peço que o Senhor possa agir com milagre e com cura. Se tem alguém, Pai, com alguma enfermidade, com algum diagnóstico, assim como eu estive, assim como estivemos, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa cumprir a Sua vontade. E, Senhor, sobretudo, nós não sabemos todas as coisas, mas sabemos que Tu és soberano. Independente do que há de acontecer, que também o Senhor possa encher o coração de esperança, sabendo que quem está em Cristo vive. Quem está em Cristo tem esperança de vida eterna. Senhor, a Tua palavra nos traz refrigério, confiança e descanso. Que possamos encontrar descanso nessa terra e no mundo que está por vir, Senhor, na eternidade que está por vir. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa demonstrar o Teu amor, demonstrar a Tua fidelidade, a Tua palavra, e que o Senhor possa curar essa pessoa. Cura, Pai, sobre os seus ossos, em nome de Jesus. Eu libero cura sobre o corpo, sobre as emoções, sobre a mente, sobre o coração, sobre toda a área do corpo dessa pessoa, desse irmão que está ouvindo. Eu libero cura. Aonde você estiver agora, estenda sua mão e receba. Pai, eu libero cura sobre essa pessoa. Que através dessa oração, essa pessoa possa ser curada, tocada pelo poder que há no nome de Jesus. Há poder em Teu nome, Pai. E assim, Pai, eu creio e declaro e ligo nos céus e na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Incentivo você, após esse vídeo, a fazer algumas coisas. Primeiro, você vai curtir esse vídeo, vai comentar, deixa seu testemunho, deixa seu pedido de oração e vai compartilhar com alguém. Você fazendo isso, você vai fazer com que YouTube, essa plataforma, envie esse conteúdo para pessoas que precisam. E o nosso objetivo aqui é servir. Nosso objetivo aqui é pregar o Evangelho e abençoar outras vidas, assim como você está sendo abençoado. Então, faça isso, abençoe outras vidas. E por último, siga a gente nas redes sociais também, o Coração em Cristo no Instagram. E agora sim, por último, faça um exercício, ore, declare essas palavras, creia em Jesus, que Jesus pode curar você. E procure no YouTube uma canção chamada assim, Há Poder, do F-Hop. É uma canção que diz sobre cura. Eu creio que Deus vai falar no seu coração, assim como falou nesse vídeo. Que Deus te abençoe, continue com o coração guardado em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.